Você está animado pelo que o Senhor está fazendo lá na Bolívia? Como Bruna disse, eu queria mais uma vez reconhecer, pastor, às vezes a gente acha que sempre alguém está fazendo o que nós deveríamos estar fazendo, mas de fato eu quero reconhecer vocês aqui, Gravatá, semeando na Bolívia. Amém? Sua oferta está chegando nas nações. Amém? Oh, aleluia. Eu não sei se você se alegra com isso. Eu me alegro demais. Porque o que Deus está fazendo, você é parte, essa igreja é parte. E nós estamos muito felizes com o que o Senhor tem feito. Mas eu não vim só falar o que o Senhor está fazendo lá na Bolívia, mas eu vim falar também o que o Senhor quer fazer nesse lugar. Amém? Você pode ficar de pé um pouquinho? Que louvor maravilhoso, vocês são maravilhosos. Uau, os céus desceu aqui em segundos. Eles abriram a boca e os céus desceram aqui. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir a vida deles. Amém. Eu quero honrar a vida de vocês. Amém. Levanta suas mãos. Vamos adorar alguns segundinhos mais. Aleluia. E consagre ao Senhor tudo agora. Consagre ao Senhor tudo que está para acontecer nesses próximos minutos. Você não sabe, mas Deus já preparou algo para a próxima hora desse dia. E existe uma unção nova, existe um renovo do Senhor. Eu declaro nessa noite que hoje é noite de milagres, que hoje é noite de cura, hoje é noite de salvação, hoje é noite do sobrenatural do Senhor aqui no nosso meio. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero declarar que você não vai sair da mesma maneira. A unção do Espírito cercando esse lugar. Pai, eu sei que nós já carregamos a presença do Teu Espírito, mas eu quero profetizar nessa noite uma unção sobre nossas vidas, uma unção transbordante. Transborda o nosso cálice, Senhor. Transborda o nosso cálice, Senhor. Aonde tiver um coração sedento, almejando agora mais de Ti, transborda nessa noite do Teu poder, da Tua glória, da Tua presença sobre nossas vidas. Senhor, opera em nosso meio, faz o Teu querer. Aleluia. Você pode adorar Deus um pouco no Espírito. Flui, Senhor, flui com seus rios de águas vivas nesse lugar, rios de águas vivas neste lugar. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós cercamos esse ambiente agora e declaramos que a atmosfera desse lugar vai impactar vidas, vai alcançar corações, vai transformar ambientes. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem. Espíritos malignos que estavam atormentando, caiam por terra agora. Pessoas sendo livres agora. Eu oro por liberação agora de pessoas que ainda não tiveram um encontro com essa palavra, mas estão passando, entraram aqui. Em nome de Jesus, você não veio aqui por acaso. Você não veio para mais um culto. Tudo que o Senhor planejou para a sua vida se cumprindo. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Você pode dizer um amém mais forte? Aleluia, muito obrigado. As vozes, se os instrumentos quiserem ficar. Aleluia, glória a Deus. O povo que gosta de dar glória a Deus e aleluia, venham para esse turno de culto.
Cadê você? Aleluia! O povo pentecostal, canela de fogo, verbiano avivado. Você veio para esse culto? Aleluia! Deus vai te tomar, a unção do Espírito vai te transbordar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, que bênção. Eu quero agradecer, pastor, não só o que vocês estão fazendo junto com a gente lá na Bolívia, mas esse espaço, essa oportunidade de estar aqui. Essa é a minha última agenda no Brasil. Nós estamos amanhã viajando para São Paulo e na terça-feira de manhã nós estamos embarcando de São Paulo para La Paz, Bolívia. Amém? Então a gente teve um tour, nós estávamos na conferência de ministros, mas antes nós estávamos ministrando também em algumas igrejas da família Verbo da Vida, e nós somos a sua família lá na Bolívia, amém? Então nós nos sentimos extremamente honrados por esse espaço, por essa oportunidade, e eu sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero ser bem direto nela. Eu estava orando ao Senhor sobre coisas mesmo que o Senhor queria compartilhar nesse lugar, e me veio uma frase, me veio um tema para essa noite, que é capacitação divina. Amém? Você pode dizer assim: Deus quer te capacitar para aquilo que Ele te chamou. Diga: existe uma unção e existe uma ajuda divina, uma graça de Deus para você cumprir tudo o que o Senhor planejou. Quando a gente vai olhar lá na Antiga Aliança, nós vamos ver algo bem interessante na Antiga Aliança, que os homens, eles não tinham a permissão de ser templos do Espírito Santo, porque por causa do pecado. Nós vamos ver a linha do tempo da criação de Deus, e Deus criou o homem e a mulher lá em Gênesis, e quando os criou, Deus soprou o seu espírito, o espírito dentro do homem, e esse espírito saiu da natureza de Deus, por isso carregava o próprio Deus. Nós fomos feitos imagens e semelhanças do Senhor, mas depois do pecado, o homem ele perdeu essa condição de ser um espírito que carrega a semelhança do Senhor, e ele começa a andar aqui na terra, o que eu poderia de uma maneira bem fácil ilustrar para você, como um zumbi. Por que como um zumbi? Porque ele era um morto-vivo, né? O homem, ele andava ali com a alma, com a carne, respirando, comendo, trabalhando, mas a essência daquilo que é o homem estava mortificado por causa do pecado. O pecado, de fato, tem essa condição de afastar o homem de Deus e de afastar o homem da essência daquilo que é o homem, da natureza divina que Deus criou o homem, sabe? E quando a gente olha para a Antiga Aliança, Deus, na tentativa, e nós poderíamos olhar por um aspecto teológico e ver que tudo o que aconteceu na Antiga Aliança eram medidas provisórias daquilo que o Senhor queria estabelecer depois da vinda de Jesus Cristo. Sabe, o que Deus estabelece lá na Antiga Aliança era uma preparação para aquilo que Deus de fato queria fazer para essa temporada. Mas ainda assim, ainda com essa deficiência que o homem carregava, que era o pecado, o DNA de pecado, o DNA de morte, ainda com essa limitação do homem não poder ser templo do Espírito Santo, de não poder carregar a presença do Espírito Santo, nós vamos ver que os principais personagens que nós temos como referência, como por exemplo os heróis da fé, da galeria de Hebreus 11, onde vai falar dos heróis da fé, nós vamos ver que a grande referência, que as grandes menções está na Antiga Aliança. E lá na Antiga Aliança nós vamos ter personagens que tiveram ocasiões e vivências extraordinárias. Por exemplo, o que não dizer, como não lembrar, por exemplo, de Daniel. Daniel que entrou na cova dos leões e fez os leões jejuar. Aleluia. Uma vez eu estudando,
um aspecto teológico, por que Daniel não foi comido, além da intervenção divina. E me veio uma frase no meu coração, né? Leão gosta de carne e Daniel era espírito. E Daniel, com essa vida espiritual que ele tinha ainda na antiga aliança, ele tem essa oportunidade de experimentar essa capacitação de Deus, dele desfrutar de livramentos, de coisas sobrenaturais, de que por causa da intervenção divina, ele viveu para testemunhar esses feitos do Senhor. O que não dizer, por exemplo, de Sansão, né? Sansão que com um soco só, né? Uma batida só, matou não sei quantos 1000 homens com a força que o Senhor tinha derramado sobre Sansão. O que não falar, por exemplo, de Moisés. Moisés que teve o chamado para libertar o povo de Israel, e ele tocou nas águas com o cajado que o Senhor havia dado a ele, e o Senhor abriu o mar vermelho ao meio, e aquele povo foi livre dos egípcios, por causa de uma unção que estava sobre a vida de Moisés. Se a gente começar a navegar na Bíblia, a gente vai ver na antiga aliança diferentes homens e até mulheres de Deus também, que tiveram livramentos, que tiveram multiplicações, que tiveram provisão, que tiveram alguma intervenção divina sobre a vida deles. Você concorda comigo? A Bíblia está cheia de exemplos na qual a gente pode nos inspirar e ver esses homens. Esses homens, eles estavam em uma aliança inferior à nossa. Eu fico imaginando, algumas pessoas dizem assim: ai, quando eu chegar no céu eu quero ver Eliseu. Quando eu chegar no céu, claro, a gente quer ver primeiro Jesus, né? Mas a gente quer chegar no céu e quer ver Eliseu, quer ver Elias, quer ver Moisés e perguntar: Moisés, como foi tocar nas águas? Moisés, e a gente quer perguntar: Daniel, como eram os leões assim, ficar tão perto deles, eles não estavam dopados, e ainda assim você conseguia até tirar uma selfie se tivesse telefone naqueles dias? Talvez alguns de nós queiram fazer essas perguntas a esses heróis da fé que têm o seu devido lugar na história da Bíblia. Mas sabe, queridos, eu posso imaginar esses heróis da fé perguntando assim: Pastor Júnior, como foi carregar o Espírito Santo dentro? Porque na minha dispensação, imagina eles dizendo, Moisés dizendo: na minha dispensação eu tinha uma unção sobre a minha vida, mas eu não tive a oportunidade de, na terra, desfrutar de uma unção dentro. E sabe, queridos, quando a gente olha para a Escritura, nós estamos em uma dispensação onde o sangue de Jesus virou a página. Eu vou dizer de novo: o sangue de Jesus virou uma página para nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Sabe, Deus de fato nos deu uma condição e nos deu uma capacitação divina para ser a melhor versão que nós poderíamos ser. E eu declaro que nessa noite vai acontecer o que acontece algumas vezes com o nosso computador, com o nosso celular, uma atualização. Que atualização é essa, pastor? Você vai receber por meio da palavra de Deus uma nova versão. A versão 2.0. Uma versão da sua melhor versão, pelo espelho da palavra, olhando a palavra, você vai ficar inspirado a entender que existe uma capacitação divina, existe uma graça e um favor de Deus sobre a sua vida, para abrir providências, para abrir porta onde não tem porta, para abrir caminho onde não tem caminho, para dar livramentos em dias difíceis. Existe uma unção que nós carregamos, que faz toda a diferença. Oh, aleluia! Todos aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor, levanta a sua mão. Diga assim: eu carrego a presença e a capacitação divina e sobrenatural dentro de mim. Uau! Aleluia! 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 Aleluia!
Aleluia, eu não sei se você celebra essa verdade, mas você carrega Deus dentro de você. Existe mesmo uma unção do Senhor, não só dentro, mas sobre nossas vidas, mas principalmente dentro, para a gente ter uma vida diferenciada nessa terra. Sabe, lá na Bolívia nós temos um país de uma linha política de esquerda, inclinada ao comunismo. O que significa isso? Que as pautas políticas lá daquele país não comungam com a visão cristã. Né? Um partido político que tem uma inclinação, não estou defendendo aqui esquerda, direita, a gente está falando de fatos. Né? Um país que tem uma linha para o lado, uma linha política para o lado do comunismo, por exemplo, é a favor do aborto, nós somos a favor da vida. Amém? Nós somos a favor da vida. Amém? Então, por exemplo, um país que tem uma linha política voltado à identidade de gêneros, nós somos a favor de homem e mulher. Não é que nós somos preconceituosos, né? Eu me lembro que eu estava na praça lá na Bolívia evangelizando e uma jovem falou assim para mim: vocês são muito preconceituosos, vocês deviam ir embora dessa nação. Eu disse: vocês quem? Os evangélicos, os cristãos, porque lá na Bolívia só tem 7% de cristianismo. Então mais de 90% não é evangélico. Então lá nós somos minoria, e como minoria existe um ataque contra nós algumas vezes. Não existe uma agressão, uma proibição para pregar o evangelho. No ano de 2002 eles tentaram votar uma lei para fechar todas as igrejas. Graças a Deus essa lei não foi aprovada. E essa jovem falando comigo, eu disse assim: olha, tem pessoas que são, por exemplo, contra o alcoolismo. Nós também somos contra o alcoolismo. Você acha que as pessoas que não são evangélicas e são contra o alcoolismo, elas estão dentro do direito dela? Ela disse sim. E você não acha elas bebofóbicas? Ela: como assim bebofóbicas? Porque elas não são a favor da bebida alcoólica. E elas não ingerem bebida alcoólica. Alguém da sua família não toma bebida alcoólica? Sim, na minha família tem gente que não é adepto à bebida alcoólica. Essa pessoa é bebofóbica? Não, ela não é bebofóbica. Nós, quando defendemos homens e mulheres, nós não estamos promovendo violência contra os homossexuais ou o LGBT. Nós estamos simplesmente defendendo os valores da palavra de Deus. Amém? Nós não somos contra as pessoas, nós somos contra o pecado. Amém? E Deus ama a todos, mas Ele odeia o pecado. Amém? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Amém? Então, quando a gente olha para esse sistema, por exemplo, político da Bolívia, nós temos, no mínimo, eu poderia dizer, sem nenhum tipo de medo de estar errando, nós temos um partido ou uma política que não é simpatizante da igreja. Diga para o seu irmão assim: não é simpatizante. Mas existe uma capacitação de Deus, existe uma unção, existe um favor de Deus. Eu não dependo de favor humano, eu não dependo de favor político, eu dependo do favor divino. Em um país onde o comunismo é uma linha política, em um país onde o governo é de esquerda, em um país onde o governo não é simpatizante pelas igrejas, nós recebemos desse governo um prédio para não pagar nada, para trabalhar com os pequeninos naquela nação. Mas como pode, pastor, se o senhor acabou de dizer que eles são divergentes da visão cristã? Sabe, queridos, existe algo, e a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então você pode ficar olhando para a circunstância e dizer assim: ah, isso aqui é difícil, ah, isso aqui ninguém conseguiu, ah, isso aqui não acontece, não acontecia. Mas você carrega uma presença, você carrega uma unção, você carrega um chamado.
E a presença, a unção, o chamado de Deus sobre a sua vida vai favorecer a sua jornada. Vai haver ajuda do Senhor, trazendo para você todas as ferramentas necessárias. E vai chegar as riquezas do mundo para servir o propósito de Deus na sua vida. Mas não aconteceu só isso. Eles disseram: olha, pastor, nós estamos muito maravilhados com o trabalho que vocês estão fazendo com as crianças. Nós estamos inclusive respeitando a filosofia da instituição de vocês. Porque eu disse para eles: olha, a gente não vai doutrinar as crianças, mas nós vamos ter os valores cristãos dentro da nossa instituição. E ele disse: como é isso? Ele disse assim: não, a gente não vai falar a doutrina da nossa igreja não, a gente vai falar só de Bíblia. Aleluia. A quanto sabe que a nossa doutrina é a Bíblia? Sabe, as crianças chegam lá: El Senhor és mi pastor e nada me faltará. Já sabem recitar Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, em graça, em el conhecimento. Eu também estou crescendo. De segunda a sexta eles declaram Lucas 2:52. De segunda a sexta eles declaram Salmos 23. E depois eles terminam: conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. E eles disseram: pastor, nós estamos tão encantados que além desse prédio, nós temos aqui disponível, para o momento que vocês precisar, mais 120. Acho que você não entendeu não. Eu acho que você não entendeu. A sua igreja, Verbo da Vida, lá em La Paz, recebeu um prédio para não pagar nada, e além desse tem mais 120 prédios disponíveis. O que é isso? É um mover incomum, é um mover extraordinário, é um mover sobrenatural. E por que essas coisas acontecem? Por causa daquilo que nós carregamos. Vamos ler um texto da Bíblia que está lá em Isaías, capítulo de número 61. Aleluia. Vamos ler esse texto, eu vou ler aqui da tela. Aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vamos ler em NVI, por favor. Você tem NVI aí? Tem? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Vamos ler até o 4. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar seu esplendor. Eles reconstituirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Agora vamos em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18 e 19. Olha só, Isaías é considerado o livro profético, né? Isaías, ele coincide, por exemplo, com a mesma quantidade de livros que tem a Bíblia. Os capítulos de Isaías coincidem com a quantidade de livros. E os 39 capítulos primeiro, ele vai coincidir com a mensagem da velha aliança, e os 27 últimos capítulos de Isaías vai coincidir com a mensagem da nova aliança. Por isso o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, o profeta que mais falou a respeito da vinda de Jesus e do ministério de Jesus. Mas não só Isaías se manifestou aqui nisso, senão o próprio Jesus, em Lucas capítulo número 4, ele usa o texto de Isaías para se reconhecer debaixo dessa profecia.
E aqui em Lucas, capítulo de número 4, versículo 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, é o mesmo texto, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar um ano favorável do Senhor. Vamos ler o próximo versículo. Então fechou o livro, devolveu aos assistentes e sentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. Algo me chama muita atenção e eu acho muito interessante nesse texto de Isaías, capítulo de número 61, porque ele começa dizendo: o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque Ele me ungiu para... E o que me chama a atenção nesse versículo é que a palavra para, ela aponta o propósito da unção. Eu me lembro que eu estava numa conferência de jovens, eu aceitei a Jesus com 8 anos de idade, ninguém da minha família era cristão, mas eu escutei a voz do Senhor me chamando, e fui alcançado com 8 anos de idade. Com 10 anos de idade eu comecei o meu ministério de pregação nos púlpitos das igrejas, e eu não parei de ministrar até hoje. Hoje eu estou com 31 anos de idade, casado, com uma filha, a qual eu também estou ensinando a palavra. Mas eu me lembro que eu tinha por volta de 16 anos, eu não me lembro bem a idade, mas eu era adolescente, jovem, e eu estava num congresso de jovens, e algo sobrenatural estava acontecendo naquele culto, e pessoas estavam sendo assim, cheias de uma maneira assim, impactante. E naquele culto eu levantei a mão, emocionado, sensível à presença, e eu disse: Senhor, me dá mais de Ti. E eu já tinha muito de Deus, mas ainda assim eu queria mais dele. E nesse dia, com o coração totalmente sincero, eu escutei a voz do Senhor, mas não foi me aplaudindo por aquele pedido. O Senhor falou comigo assim: William, se você quer mais e ainda não está usando o que eu já te dei, para que você quer mais? Sabe quantos de nós estamos pedindo mais de Deus, mas ainda não reconhecemos o que já temos de Deus? Ainda não usamos todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a revelação daquilo que nós já recebemos de Deus. Pergunta para o seu irmão assim: você tem algo de Deus dentro de você? Pergunta para ele agora: você está usando o que Deus te deu? Aleluia, aleluia. Porque existe em Deus uma capacitação para a gente fazer mais e mais. Diga comigo: mais e mais. Mas sabe por que muita gente que está aqui ouvindo agora essa mensagem ainda não está desfrutando desse mais de Deus? Porque não começou a fazer o primeiro mais. O próprio Jesus reconhece o texto de Isaías 61, e ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. E essa palavra para aponta a um propósito da unção que estava sobre Jesus. Jesus, sendo Deus, se esvaziou de ser Deus e desceu como homem. Diga: como homem. Então a condição de fazer as coisas aqui na terra de Jesus era a mesma condição que eu e você temos agora. Eu já vi algumas pregações hereges, as pessoas dizendo que Jesus era marceneiro, e ele dizia que haja cadeira, e as cadeiras se manifestavam, né? Mas sabe, Jesus trabalhava com a sua mão. Jesus fabricava as cadeiras. A Bíblia vai apontar vários versículos que vai revelar a humanidade de Jesus. Por exemplo, quando Jesus chorou, quando Jesus teve fome, quando ele teve sono e dormiu no barco, era a natureza humana que estava em Jesus, porque ele se esvaziou de ser Deus. Então, quando a gente vê todos os milagres que Jesus fez na terra, ele não fez isso sendo Deus, ele fez isso como um homem. Jesus nunca curou aqui na terra um cego sendo Deus. Ele nunca levantou um paralítico com o poder de ser Deus. Porque a Bíblia deixa claro que Jesus esvaziou esse poder. O que significa? Ele abriu mão, ele poderia reivindicar a qualquer momento aquilo que já era dele. Mas ele se esvaziou e ele atuou os 33 anos aqui na terra como um homem. Jesus andou sobre as águas como um homem. Ele multiplicou pão e peixe como um homem. Agora,
talvez igual a mim, alguns anos atrás, eu fiquei me perguntando, mas como um homem pode fazer essas coisas? Não eram as mesmas perguntas que os fariseus, os hipócritas faziam? Quem deu autoridade? Que homem diz, levanta e anda? Que homem diz, seja perdoado seus pecados? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Era a dúvida das pessoas. Como é possível que um homem faça esse determinado volume de milagres e de coisas maravilhosas? Sim, ele era filho de Deus, mas ele não estava fazendo essas coisas com o poder de ser Deus. Ele estava fazendo como um homem. Agora a diferença é que não era como um homem apenas, era um homem ungido. E essa unção que estava sobre Jesus, a Bíblia vai apontar que o Espírito Santo de Deus ungiu a Jesus. Paulo vai dizer que o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré está sobre nós. Sabe que o que capacitou Jesus de multiplicar pão não foi ele ser Deus e nem ele ser um homem. O que capacitou Jesus de multiplicar pão foi ele carregar o Espírito Santo. O que capacitou Jesus de curar enfermos foi ele carregar o Espírito Santo. O que capacitou Jesus de ter uma vida de sucesso, próspera, promissora, de êxito, foi ele carregar o Espírito Santo. O que ajudou Jesus a não pecar foi ele carregar o Espírito Santo. Porque, por exemplo, na Nova Aliança, nós vamos ver que nas primeiras passagens dos Evangelhos, nós vamos ver a passagem a qual Jesus jejuou. E nesse jejum de 40 dias que Jesus faz, a Bíblia comenta que ele foi tentado. E ele foi tentado ao pecado. A Bíblia diz que só o diabo tenta, Deus não tenta a ninguém. Então o diabo estava tentando Jesus ao pecado. E a Bíblia registra que ele não pecou. Agora olha que interessante, a Bíblia não diz a simulação do pecado, a simulação da tentação. A simulação de um ambiente onde Jesus foi tentado. Não foi uma tentação verdadeira. Jesus de fato foi tentado em sua carne a pecar, mas ele não pecou. E o que capacitou Jesus a não pecar? Foi o poder divino dele ser Deus? Não. O que capacitou Jesus a viver uma vida sem pecado foi o Espírito Santo. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas o que eu estou ministrando para você é que você tem uma capacidade de Deus de ter uma vida de sucesso, uma vida de êxito, uma vida sem pecado, uma vida próspera, uma vida de milagres, uma vida de sinais, uma vida de multiplicação, uma vida de favor, uma vida de graça, uma vida de portas abertas. E não porque você é Deus. Eu já ouvi algumas pessoas criticando a nossa doutrina e dizendo: esse pessoal do Verbo da Vida quer ser Deus. Nós não somos Deus não, nós somos filho dele. E não é porque nós somos Deus que nós confessamos com fé e as coisas acontecem. É porque nós somos filhos de Deus e carregamos o Espírito Santo. E sabe, quando a gente libera a palavra da fé, essa palavra funciona. Então existe uma capacidade divina que estava sobre Jesus, e depois da morte de Jesus foi liberada sobre nossas vidas. E essa capacidade, ela nos foi dada pela presença do Espírito Santo. Eu gosto da frase que nos faz entender que nós não recebemos um Espírito de Deus, um Espírito Santo de Deus júnior. Um Espírito Santo de Deus mirim. Nós recebemos o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo Espírito que estava com Jesus e confirmava o seu ministério, dando sinais, prodígios e maravilhas. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus foi derramado sobre a igreja, como foi profetizado no livro do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sabe, você recebeu uma porção, aleluia, de Deus sobre a tua vida, mas mais do
do que isso, você passou a ser templo do Espírito Santo de Deus, uma capacitação divina para dar certo, uma capacitação divina para as portas se abrir, uma capacitação divina para você acertar na vida, uma capacitação divina para milagres, para multiplicação, para curas. Oh, aleluia! Uau! Eu tenho o Espírito Santo. Você carrega a presença do Espírito Santo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, contra a sua casa. Não tem feitiçaria, não tem macumba, não tem inveja, não tem problema que vai parar a igreja do Senhor. Aleluia! Nada vai te parar. Nada vai te impedir. Se Deus é contigo, quem será contra você? Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Uma capacitação divina. Um auxílio do alto. As coisas vão acontecer. O diabo não vai ficar na sua frente não, meu irmão. Ei, os problemas não vão ficar na sua frente não. As doenças não vão ficar na sua frente não. Existe uma unção, que é a mesma unção que estava sobre Jesus Cristo, que se chama Espírito Santo de Deus, e Ele estará conosco todos os dias, até que Jesus volte. Diga: eu carrego uma capacitação divina. Diga: eu carrego a presença do Espírito Santo. O diabo com seu chifre vai sair da sua frente. Não vai ter nada que vai te parar não. E talvez você pergunte: mas pastor, se toda essa mensagem é verdade, por que eu não consigo desfrutar de algumas coisas dessa que está sendo pregado ou liberado? E eu vou te dizer: a consciência, a falta de consciência dessa verdade. Porque honrar a Deus significa tomar em conta. Quantos querem honrar a Deus? Você precisa tomar em conta a palavra. E tomar em conta significa considerar. Considerar aqui significa você de fato saber que você tem aquilo. Porque um dos atributos de Deus, por exemplo, é que Deus é onipresente. Diga: Deus é onipresente. Pastor, Deus está lá num ponto de prostíbulo pior dessa cidade, tá? Pastor, Deus está na boca de tráfico, aonde as pessoas estão vendendo crack, cocaína, maconha. Está. Como é que Deus pode estar lá, se coisas tão trágicas, miseráveis estão acontecendo? Pastor, Deus está no hospital de câncer infantil, onde crianças estão morrendo com câncer, crianças puras, sinceras, que nunca tiveram a oportunidade de ter uma vida de pecado, mas mesmo assim ainda estão morrendo com câncer. Deus está lá? Está. Agora, se Deus está em todos esses lugares onde as piores tragédias acontecem, por exemplo, Deus está no Rio Grande do Sul? Está. E alguém pode perguntar: se existe todo esse poder, se existe toda essa glória, por que nada está acontecendo? Porque você ainda está sentado.
Porque Deus está em todos os lugares, mas a presença dele só vai se manifestar onde ele é desejado. Você lembra aquela história da arca? Quando a arca fica um determinado tempo na casa de uma família e nada acontece. Mas a arca vai para a casa da família de Obed-edom e os milagres começam a acontecer. A arca representava o quê? A presença. A presença estava nas duas casas, mas só em uma ela foi considerada. Só em uma ela foi honrada. E aonde a presença é considerada, aonde a presença é honrada, os sinais, os prodígios, as maravilhas, a capacitação começa a ser ativa e as coisas começam a acontecer. Jesus disse em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E os meus sinais seguirão vocês. Em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Jesus disse: vai, espalha essa notícia, espalha essa mensagem, aonde você precisa ver o evangelho sendo ativo. Sabe, Deus estava na Bolívia antes da gente chegar lá, mas sabe por que coisas novas estão acontecendo? Porque chegou alguém para ativar a presença de Deus. Então Jesus sabia, a primeira coisa que Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas notícias aos pobres. Tem gente, pastor, que fica incomodado quando a gente prega de prosperidade. Mas a primeira coisa que a unção fez sobre a vida de Jesus foi pregar aos pobres. E não só pregar aos pobres, dizendo: ah, pobrezinho, está assim mesmo, siga na sua pobreza, na sua miséria. Não, a Bíblia diz boas notícias aos pobres. Qual é a boa notícia que você pode dar para um pobre? Aleluia! Eu sei que você já não é mais pobre, mas pensa um pouco, se esforça um pouco, de que boa notícia você poderia dar ao pobre. De que ele não vai estar mais nessa pobreza, de que ele não vai estar mais nessa miséria. Existe uma unção sobre nós, o Espírito do Senhor dentro e sobre nós, que nos capacita a sair da pobreza. Mas pastor, a minha conta continua zerada. Deixa eu te dizer, começa a considerar essa presença. Nós fomos para um dos países mais pobres da América do Sul, só perde para a Venezuela. Mas eu vou te dizer, meu filho, nós não estamos vivendo pobreza na Bolívia, não. Eu não sei se você se alegra ou fica com inveja. Mas lá nós não estamos vivendo pobreza, não. Só nesse ano, nossa missão já doou mais de 1 tonelada de alimentos. Só nesse ano, mais de R$500 mil foi investido na Bolívia. Como você viu nas fotos, nós compramos um mini ônibus, uma van, nós compramos um mini caminhão, nós compramos um carro para a missão. E da onde está acontecendo isso? Pessoas estão se levantando para ser a resposta daquilo que Deus quer fazer naquela nação. Sabe, queridos, nós estamos lá com 50 camisas lá no stand. Nós podemos ir embora com elas, ou você pode dizer: eu vou fazer parte dessa missão. Mas eu quero te dizer uma coisa: com a sua oferta ou sem a sua oferta, a glória de Deus vai se manifestar naquela nação. Nós não estamos aqui como missionários pobrecinhos dizendo: ó, pelo amor de Deus, se você não fizer um pix, 3 bolivianos vão morrer agora. Não, porque existe algo que nós carregamos. E sabe, Deus não depende de homens para manifestar a sua glória, mas Deus quer contar com homens e mulheres para manifestar a glória dEle. Aleluia. 20 pessoas pararam de me amar agora, pastor. Eu quero te dizer, meu irmão, você pode se levantar e dizer: eu quero fazer parte, eu quero ser a resposta, porque eu também carrego essa presença.
eu quero escrever essa história. Ou você pode ficar indiferente, e a indiferença é o que te exclui da graça de Deus. A indiferença, ela está muito próximo da desonra. Porque alguém pode estar dizendo assim, eu não desonrei. Mas quando você se tornou indiferente à glória de Deus, à presença de Deus, à obra de Deus, à casa de Deus, quando você ficou indiferente, você deixou de considerar. Você já não está tomando mais em conta. Eu quero compartilhar mais um texto com você. Não estava aqui na minha mensagem, mas deixa eu achar. Romanos 8, 19. Me ajuda aí, filho. Agora vai. Eita glória. Agora eu prego mais 1 hora. Aleluia. Amanhã é feriado, né? Em algum lugar do mundo deve ser. Você me permite compartilhar mais esse texto com você? Agora ajusta só um pouquinho que ficou alto. A criação aguarda com grande expectativa o que os filhos de Deus sejam revelados. Aqui nesse versículo de Romanos nós temos 2 grupos, diga comigo, 2 grupos. O primeiro grupo aqui, ele se apresenta naquilo que Paulo chama de criação. Criaturas. E eu já escutei uma frase que não é verdade. As pessoas dizem assim, todos são filhos de Deus. E não é verdade. Todos são criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas para ser filho de Deus, precisa receber o DNA dele. E o DNA, ele está armazenado no sangue. E o único filho de Deus, chamado Jesus, derramou o sangue para que nós recebêssemos esse sangue e passamos a ter o sangue de Deus, o sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus nós recebemos de volta o DNA de Deus. E tendo o DNA, nós vamos ser constatados como filhos de Deus. Então, Paulo deixa muito claro que existem 2 grupos na terra. E eu quero dizer para você que não se engane, ou você está em um ou você está em outro. E o que vai determinar se você está em um ou em outro, não é só o que você fala, mas é o que você faz. Porque o próprio Jesus disse sobre os frutos, que ele era a videira, e nós somos os ramos da videira, e os ramos que não produzem os frutos dele, ele corta, lança fora e lança ao fogo. Pelos frutos nós seremos conhecidos como discípulos de Deus ou não. Eu gosto de uma frase do pastor Edilson de Lira, meu pastor. Ele costuma dizer assim, olha, se você dormir todo dia numa garagem, você não vai virar um carro. Se você vem todo culto para a igreja, isso não significa que você virou um cristão. Aleluia. O sangue de Cristo, a consciência da presença de Deus é o que te vai levar a esse caminho do cristianismo. E esse texto de Romanos está dizendo assim, olha, a criação, e depois vai dizer um segundo grupo, filhos de Deus. Diga comigo, criação e filhos de Deus. Olha só, o que faz a criação? A criação, eu vou contar até 3 para você falar o que a criação faz, tá bom? Para a gente falar bem ensaiado. 1, 2, 3. A criação. A criação. Eu estou esperando. Quando tiver uma oportunidade, quando for o momento certo, quando a porta se abrir, quando a coisa acontecer. Pastor, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, a criação aguarda. Mas e os filhos? A criação aguarda com grande expectativa. O quê? Os filhos de Deus são revelados. Criação aguarda, filho se revela. Criação aguarda, filho se revela. Eu vou falar de novo para você ir pensando em qual grupo você é. Criação aguarda, filho se revela.
Por que o Filho se revela? Porque ele se levanta com a consciência de uma capacitação divina, de uma presença de Deus na vida dele, e ele começa a ser igual ao Pai. Ele começa a declarar: está chegando, vai acontecer, é esse mês, é esse ano, é na minha casa, é na minha conta, é no meu diagnóstico, vai acontecer, e começa a revelar a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. E ele começa a declarar, e porque ele declara, as coisas começam a se revelar, e a glória de Deus se revela na casa dele, na casa dela, porque nós somos filhos. Oh, aleluia! Os filhos começam a revelar a glória de Deus. Então o que está faltando lá na boca de tráfico? Um filho. O que está faltando lá no hospital de câncer? Um filho. Não só um filho, mas um filho que se revela. Que em meio a tragédias, em meio a momentos difíceis, ele recebe aquela revelação dos Salmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele começa a declarar Salmos 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. A criação está esperando um favor, um milagre. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: nós não vamos ficar vivendo de milagres, não. Como assim, pastor? Milagre é sinal para incrédulo. Nós vamos viver a bênção. Sabe que tem diferença entre milagre e bênção? Milagre é sinal para quem não teve fé, para quem a fé não alcançou. Aí vem um milagre como a misericórdia alcançar. Mas bênção é resultado da sua obediência à palavra. Bênção é resultado da sua consciência da presença. Eu sou abençoado por onde eu entrar, por onde eu sair, aonde eu tocar, aonde eu chegar. A bênção de Deus está em mim, porque eu carrego a presença de Deus, de Deus, de Deus sobre a minha vida. Arabaçadarabacandarabanacia, rabacaçapracadarabadaracea, darabasupria, rabacaçupriandarabanácia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Só quem carrega a presença, só quem carrega a presença, só quem carrega a presença, levanta a mão para o céu e começa a dar glória a Deus nesse lugar. Eu carrego a presença, eu carrego a presença. Ei, 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 dai braçandarabacandarabanas. Profetiza para o seu irmão assim: vai ficar melhor, vai ficar melhor. Eu profetizo que você vai sair dessa noite perigoso para o diabo. É perigoso para o diabo. Chega de ficar na defensiva, chega de contra-atacar. A igreja se levanta, a igreja vai atacar o inferno e vai sacar o diabo, vai sacar. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
que mudou? A consciência. A verdade está mais firme, está mais forte. Diabo, você não me rouba mais. Diabo, você não me engana mais. Eu estou mais forte. Eu estou mais forte. Eu estou mais forte. Declara, declara, declara. Eu estou mais forte, eu estou mais forte. Por quê? Porque eu carrego a presença. Eu estou capacitado. 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 Vamos adorar o Senhor.